Então, hoje, hoje eu vou fazer esse vídeo porque eu tô muito puto, muito transtornado com o que se passou hoje. É o seguinte, hoje eu fui numa reunião lá da forania aqui de Santa Cruz, né, que é forania aqui de Valinhos e Vinhedo, aqui no interior de São Paulo, tá? Meu nome é Felipe. E eu quero relatar aqui porque é algo que a gente realmente tem que se policiar, realmente a gente tem que ir pra cima, porque não dá, o negócio tá. É, é o seguinte, a gente foi lá na forania, na reunião, e é assim, tipo, o cara começou, né, a falar, tal, e eu já tava meio ligado, meio esperto por causa da coisa lá do vídeo lá do Bernardo Custer, né? E, e aí, beleza. Eu falei, não, vamos ouvir, vamos. E o cara começou a falar um monte de coisa, começou a falar assim, um monte de coisa que dava pra ver que era herético, que não tinha nenhuma fundamentação e tal. E já logo de cara já sacou lá a estrela lá do PT, né, quando colocou lá o negócio de família, a nova civilização, o debacle, né, a caída da civilização ocidental, da civilização, nem falou ocidental, daí, e colocando lá que a igreja tem que realmente se embasar nos leigos para, né, para realmente voltar a crescer e tudo mais. Beleza. E eu só ouvindo, ouvindo. E o cara começou a falar um monte de heresia. Aí veio, falou de umas coisas do- da reforma protestante, falando dos papas e tal. E beleza. E depois começou a falar também sobre globalização, a questão do consumo, do dinheirismo. E eu falei, não, vou ouvir, vou ouvir. E aquela coisa, vou ouvir, eu fiquei realmente vendo ali no discurso do cara o que o cara tava trazendo. E cada vez eu fui me indignando mais. E cada vez eu rezava, eu falei, não, mas eu vou fazer a pergunta, eu vou esperar o cara falar tudo, até pra realmente ter certeza que o cara tá aqui por uma agenda. E é isso que eu também venho relatar aqui, eu venho alertar, porque aquilo que se passou em Londrina tá já reverberando. E foi muito rápido, porque, tipo, já a reunião da forania com esse cara da CNBB, entendeu? Que vem direto lá do CNBB, dá pra ver. Carlos Signorelli, o nome dele. Carlos Signorelli, um senhor de 70 anos. Beleza. Aí eu fui ouvindo. Aí, cara, quando ele entrou no momento que ele colocou lá de novo a estrela, já tinha, acho que foi a terceira estrela do PT, igualzinha, 5 pontas e tal, e começou a falar do capitalismo, da humanização do capitalismo, que o capitalismo mata muitas pessoas de fome e que a gente também tem que rever essas estruturas e tal, e não sei o quê. Aí eu me levantei e eu falei assim, e o e os cristãos que estão sendo perseguidos na Bolívia? Falei, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Aí, aí o cara foi chegando mais perto, assim. Daí eu falei assim: o que o senhor tem a dizer sobre a perseguição na Bolívia pelo Evo Morales, com esse discurso que o senhor está falando sobre o capitalismo, sobre as injustiças e caramba, quatro? Muito amigo do partido que tem esse slogan não, esse logotipo, né? Tem essa bandeira, tem essa estrela, muito amigo desse partido que o senhor está aqui colocando. E está perseguindo, né? O Evo Morales está perseguindo os cristãos na Bolívia. E aí eu comecei a falar para ele assim, eu falei assim, o senhor falou que tipo a gente tá num processo de construção de outra civilização e que ainda os leigos também sempre foram muito menosprezados na igreja. Eu falei, ó, primeiro que a nossa civilização só existe por causa da Igreja Católica. Eu falei, foi ela que estruturou tudo que a gente vê. As universidades, o senhor falou dos padres que eram analfabetos na época de Lutero, mas não falou das universidades que, por exemplo, foram criadas pela Igreja no século XII. O senhor não falou da preservação da cultura que os monastérios fizeram. O senhor não falou. O senhor falou que a gente era um mero objeto, mas não explicou que o corpo místico de Cristo, quando o padre estava de costas, antes do Vaticano II, era para oferecer, junto com toda a igreja, nos oferecer em sacrifício.
né? Como hóstias vivas e tal. Isso eu ainda nem lembrei, isso eu tô falando agora, nem lembrei na hora, mas como sacrifício. E aí eu fui perguntando para ele disso. Eu falei assim, teve muita coisa boa também, não estou querendo jogar tudo o Concílio Vaticano II no lixo, mas foi a partir do Concílio Vaticano II que a igreja começou a perder relevância. E a forma que o senhor apresentou aqui, eu peguei e falei pro pessoal, eu quero perguntar aqui para as pessoas presentes, quem que veio nesse encontro esperando ter esse tipo de explanação, sobre essa explanação política que o senhor apresentou. Eu falei, sabe? Porque você pensa que vai ver alguma coisa de doutrina, não teve nada do catecismo. Eu falei, por que o senhor não apresentou nada do catecismo? O senhor não apresentou nada da Sagrada Tradição? O senhor só colocou documentos da CNBB aqui. O senhor está mostrando uma estrutura totalmente política aqui. Eu falei assim, e a igreja transmitiu não só por escritos, mas também por tradição oral, né? Então, e aí fui tacando, eu falei assim, essa comunidade estava cheia a igreja, inclusive, tá cheia, porque aqui em Valinhos, tinha quase, acho que sei lá, 150, 200 pessoas, mas eu falei, porque aqui em Valinhos e Vinhedo, muitos padres têm feito missas realmente, né, mais litúrgicas, missas com maior zelo, e a comunidade está ativa, vivendo em comunidade. Não é por causa dessa articulação política, eu falei. E tem outras, como o senhor está apontando aqui, que a igreja na Europa está acabando. Está acabando também por causa da relativização que foi implementada com Lutero e tudo mais, ateísmo, eu falei meio por cima disso. Mas eu falei, mas também a gente pode ver que, eu já vi notícias disso, que muitas comunidades, inclusive na Alemanha e outras, que voltaram, que passaram a até usar o latim e outras coisas assim, um pouco mais tradicionais, até recuperaram os fiéis. Eu falei, não foi com esse discurso político, não foi com essa articulação política. Quando eu falei do latim, só para exemplificar, não estou falando, nem acredito que também tem que ser tudo missa em latim, mas só para exemplificar a volta das raízes, o cara ficou louco. O cara começou a mandar eu calar a boca, não vou admitir, não sei o quê. Tava todo empopadão, todo gostosão falando lá, o tiozão. Na hora que eu falei, daí tipo, ele pegou esse gancho e começou a gritar que nem louco, cala a boca! Cala a boca! Aí eu falei assim, qual é o propósito do senhor aqui? Eu comecei a falar, qual é o propósito do senhor? Aí lógico que a voz dele já é mais alta que a minha, que tava no microfone. Qual o propósito? Eu falei, mais uma pergunta. Daí ele já não queria me dar mais. Falou, não, mais uma pergunta. Aí não queriam me dar mais. Porque ele não quebrou em nenhum momento as coisas que eu falei, não lidou com isso, pegou só o aspecto do latim, e para tentar falar que eu estava tradicionalista, não tem nada disso, não acredito nada disso, eu só dei com um exemplo que é algo que vem acontecendo, é verdade. E teve uma missa, inclusive, aqui em dezembro, na catedral aqui de Campinas, que encheu a missa em latim, porque as pessoas também querem ver isso. Não é só ter isso, mas enfim, né? E aí porque o cara sacou esse negócio, o cara começou a me xingar, aí falar, cala a boca, não sei o quê, aí vem um outro, cala a boca, cala a boca. Eu falei, aí apareceu um outro, aí o padre veio, Felipe, não sei o quê, eu falei assim, olha, procure sobre o encontro da SEBS em Londrina. Vejam sobre o encontro da SEBS em Londrina que vocês vão entender o que esse cara está fazendo aqui. Eu falei, vocês vão entender o que esse cara está querendo aqui com essa explanação. Eu falei, vocês vão entender que isso aqui é realmente uma penetração política e tal. Daí eu nem lembro mais o que eu falei na hora. E aí eu saí e fui falar com o padre. E perguntei e tal. Eu falei, vocês têm que, sabe, tipo, era justo sobre o clero. E tá, e dá pra ver que às vezes não é nem só os padres vêm nessa estrutura aí da CNBB, sei lá. E assim, a gente tem que tomar parte, sabe? Tipo, eu falei, aí eu vi que pelo menos eu despertei isso e deu pra expor o cara. Deu pra ver que o cara, quando eu falei a coisa, ele não contrapôs o meu argumento. E começou a me mandar calar a boca. Então, ou seja, ele tava ali todo um ardil, eu tava sacando todo o ardil dele. E ainda, eu poderia ainda ter feito ele se expor mais, ter jogado pergunta, mas daí na hora que eu falei, ele começou a gritar, daí eu peitei ele. Mas eu quero dizer o seguinte, se teve outros que estavam concordando comigo ali, teve um rapaz também, o Caio, se retirou, porque eu também me retirei. Mas eu vi no olhar de outras pessoas que estavam entendendo o que eu estava falando. Por que não se levanta? Por que não apoia? Sabe? Ai, o cara vem da CNBB. Meu, se o cara tá celebrando a missa, é uma coisa. Esse cara era leigo, inclusive.
Tá lá porque os padres chamaram, beleza. O padre a gente tem que respeitar, tem que ter um respeito. Só que se o padre tá falando uma heresia e tá falando na sua cara, ainda mais se não tá na missa todo paramentado, que é quando a gente realmente, a gente tem que estar, é o persona Christi ali, mas esse cara não era nem padre, ele era lá da CNBB, representante dos leigos, só sei que a mim ele não me representa. E veio com essa agenda, e ficou puto quando eu falei o negócio, não respondeu, sabe? Pelo menos o pessoal viu, mas ainda falta, eu acredito que os cristãos, os católicos, precisam ter mais força, principalmente os católicos, que é onde essa agenda está chegando mais com o encontro da SEB. Precisam ter mais força, precisam levantar e, pô, meu, tipo, no mínimo se retirar ou apoiar, tal, tipo, porque eu realmente, eu tava rezando, eu tava esperando terminar a fala dele, mas eu vi que também o cara ia ficar lá mó tempo falando, eu tava ali, e aí na hora que ele pegou e foi defender uma coisa como essa, com o logo da estrela ali, eu vi que, tipo, meu, tinha que se levantar, sabe? E eu acho que assim, a gente não tem que fazer isso por nada, por ego, não é por vaidade, não é pra ter algo pra dizer. Eu tô fazendo esse vídeo aqui só pra dar um alerta, que foi o que se passou. Eu não fiquei com câmera gravando o que se passou, eu não pensei nisso na hora, eu levantei e me coloquei. E eu queria, na verdade, o principal desse vídeo é agradecer ao Bernardo Custer por ter feito a gravação da SEBS, sobre a SEBS ao encontro, né, em Londrina. Isso, eu joguei isso na cara do cara, eu falei assim, o que o senhor tem a ver com isso, sabe? E, e assim, é, é, enfim, assim, a gente tem que falar enquanto a gente tem voz, sabe? A gente tem que agir. Eu não me acho nada demais, enfim, eu sou uma pessoa normal, tava ali na igreja, tô aprendendo sobre a doutrina da igreja, fiz um monte de cagada, saí da igreja, voltei e tô estudando a igreja, estudando a doutrina, mas a gente sabe o que esses caras estão fazendo. E eu reparei que muita gente assim, porque as pessoas às vezes, por mais que vê na internet, vê não sei o quê, às vezes muitos católicos ainda não têm discernimento e vê um cara que veio da CNBB e já, sabe? Meu, sabe, tipo, se você tem estudo, vai, fala, se coloca, sabe? Levanta, repudia, entendeu? Tipo, a gente não precisa pegar a igreja para fazer outra bandeira política, não é isso, não é, ai, a igreja não é lugar para debate nesse aspecto, sabe? A igreja já está dividida, Estado laico e igreja, entendeu? Foi a igreja até que fez essa divisão. Então não é ambiente disso, mas a gente tem que se colocar para defender a fé, porque foi com esse tipo de bandeira, com esse tipo de discurso que a igreja foi perdendo espaço na nossa sociedade. Então, assim, eu só tenho a dizer isso. Se levantem. Estejam em vigília, estejam atentos. E vigília não é só estar rezando, é rezar, principalmente quando você estiver de cara com um cara assim, que você sabe que está trabalhando por uma agenda, que viveu talvez por isso. E eu rezei várias vezes pedindo pedindo para que o Senhor me iluminasse, sabe? E assim, e vendo o discurso dele, porque o discurso dele vinha dessa coisa vitimista, vinha dessa coisa de polarizar, colocando o clero e o leigo como uma divisão, como querendo confrontar, querendo que essa nova estrutura vai vir do leigo. Porra, meu, a gente vê um monte de leigo que já não sabe nada da doutrina da igreja, sabe? Para mim foi fundamental ter feito Escola da Fé com o Luiz Maier aqui com o Luiz Maier aqui na região aqui de Valinhos, aqui em Valinhos, na minha paróquia. Isso foi fundamental. Então é o seguinte, estudem a doutrina da fé, percebam que, entendam, vejam o vídeo do Bernardo Custer, e principalmente eu estou falando isso para chegar até ele, para agradecer imensamente esse trabalho, porque isso foi fundamental, até porque eu virei na cara do cara e falei, você tem a ver com o que você está fazendo aqui, o seu trabalho tem a ver com o encontro da SEBS em Londrina. E assim, eu só tenho a agradecer também ao Nando Moura, ao Olavo de Carvalho, entre outros. O Nando Moura indicou uma série sobre como a igreja construiu a civilização ocidental. Eu tenho aqui o livro, eu tô lendo esse livro ainda e é fantástico. Eu falei disso, eu falei dos jesuítas, eu falei da formação das universidades, da ciência. Então vocês têm que estudar, a gente tem que estudar, tá? E se colocar, meu. E não ter medo desses caras. E se você ficar com receio, reza. Porque foi o que eu fiz. Eu rezei
e me coloquei. E espero que os demais também façam isso, porque é enquanto a gente pode. Porque daqui a pouco, talvez nem a gente é uma dádiva, é uma bênção a gente ter a missa como a gente tem aqui no Brasil. Tem vários lugares que não, que isso já está cerceado e estavam tentando fazer isso agora na Bolívia. Ainda não cessaram, porque o presidente não caiu, né? Então, assim, é o que eu gostaria de falar para vocês, trazer esse relato aqui, trazer esse testemunho, tá? E fazer o seguinte, a gente tem que ser relevante aonde a gente estiver. Vai ter encontro da CNBB, vai encontro da Forania, quem tá atento com isso, vai lá, participe e fica ligado. Ouve o que o cara tá falando, ouve. Eu não sei, só na hora que o cara realmente fez uma fala que eu vi que dava para intervir. Mas se coloquem, não deixem que essa seja a voz da igreja. Não deixem que eles sejam quem digam pela igreja. E se às vezes e os padres muitas vezes eles não concordam, mas eles falam: "Ah, eu vou filtrar o que vem na CNBB", mas deixa lá o cara falando 1h30, 2 horas, o cara falando lá aquele monte de asneira, um monte de heresia, e tem que se colocar. Os padres sabem mais da doutrina do que a gente, não sabe? Então tem que se colocar. Tá aqui, ó, o catecismo, minha irmã apontou para mim, né? Ele tem que estudar isso aqui. Então, assim, e com calma e tudo, e saber que a gente tem que realmente lutar pela igreja. E esses caras estão vendo a igreja somente pela capilaridade da igreja, por onde eles podem levar. Então, por favor, se coloquem, se posicionem, tenham voz, falem, tá? Briguem se for necessário. Porque eu falei com argumentos, mas também não passei mão na cabeça. Você tem que fazer isso. Na nossa pequenez, ali na nossa realidade. A gente fala muito aqui pela internet, e esse aqui é o meu primeiro vídeo aqui. Eu não tenho nem Facebook nessa porra. A gente fala muito na internet e não vai participar na sua comunidade, vai fazer aquilo que está mais próximo a você, entendeu? Às vezes na internet, pra gente ser relevante, a gente tem que ter um monte tem que saber muita coisa, porque tem muita gente que vem falando um monte de asneira. Mas aqui, onde você está próximo, você é relevante. Se você está tendo contato com a verdade, está se nutrindo de coisa boa, como eu venho me nutrindo, é o Olavo de Carvalho, é Nando Moura, é aqui o Terça Livre e outros canais, né? O Bernardo Custer que trouxe isso aí, e vários outros que estão buscando fazer com que nossa cultura, nossa mente evolua, né, para que a gente se restabeleça. Se você está se nutrindo disso, pelo menos haja naquilo que está mais próximo a você. Então é isso que eu gostaria de deixar aqui, é um relato, um testemunho e um clamor, tá? O negócio está vindo e vem lá de cima da CNBB, às vezes nem o padre nem tem toda a ciência, mas vem, o negócio vem, entendeu? E a gente não pode deixar, porque a CNBB não necessariamente representa a Roma, tá? E é isso que eu tenho para falar. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe cada um de vocês e vamos à luta aí.